Fala galera, começando mais um Smart Podcast. Abra sua mente, amplie suas ideias. Hoje o nosso backstage, Gleice Oliveira, como sempre, nos ajudando a nossa equipe. Aqui ao meu lado, a Denilson Chalaga. Seja muito bem-vinda, Denilson, a E aí, mais um pessoal? episódio. E galera, a gente sempre deixa um recado no início do vídeo aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos aqui. Estamos trazendo profissionais incríveis aqui e hoje temos mais uma profissional incrível, mais uma profissão para você se inspirar aí. Quem é ela, Nilson Chalaga? Patrícia Bachmann, jovem empreendedora, né, no ramo de óticas. Conta um pouquinho da sua história, o que você faz, Quem é a Patrícia, hein? especificamente o que é feito dentro de uma ótica, né? Porque a gente imagina o seguinte, só vende óculos? Será que só vende óculos? Seja bem-vinda. Ai, obrigada. Eu trabalho com ótica desde que eu nasci, né? E eu tô cursando bacharelado em ótica optometria. Já tenho curso de técnica em ótica optometria e surgiu a oportunidade de fazer o bacharel e isso, querendo ou não, a gente vai se especializando cada vez mais dentro da profissão. E agora eu tenho essa formação agora de nível superior, que já estou no último semestre, e também me dá autonomia não só para atender na loja, como vendedora, como profissional técnica, mas também abre portas para eu estar fazendo exames de vista. Então, isso é muito importante, né? Essa formação em nível superior, né? Viu E só, não poucas é? pessoas conhecem, né, essa profissão, optometria, o que que é optometria, né? Exato, até ia comentar agora sobre esse trava-língua aí, porque assim, tem algumas atividades, digamos que, algumas profissões da área de saúde, né, envolvendo a saúde, porque querendo ou não, a parte de esse empreendedorismo de óticas, né, é voltada à saúde dos olhos, né? Sim. Então, tem alguns trava-língua mesmo, né? Optometria. Fala um pouquinho dessa atividade, o que exatamente faz Um um optometrista. optometrista? Bom, a optometria, ela surgiu dentro da... Antigamente existiam os óticos práticos, né? Então, eles faziam refração em cima de lentes, né? E ela foi especializando e fizeram o nível superior. Mas antigamente eram os óticos práticos que faziam essa questão de grau e tudo mais. A nossa profissão fora do país ela é extremamente regulamentada e regularizada, reconhecida. E no Brasil agora a gente está tendo essa regulamentação. A gente teve uma vitória no ano passado com relação a isso, dentro do STF. A gente teve uma votação unânime em favor da nossa profissão. Então, isso é muito importante, né? E o optometrista, ele faz uma avaliação primária da visão. O que seria isso? Ele faz a avaliação refrativa, então ele pode prescrever óculos, ele faz a avaliação da acuidade visual, só que ele não é só para ver o grau do óculos, ele vê também a questão da função do olho, né? Então, muita gente tem dúvida, qual que é a diferença? Por que eu vou no optometrista e para não ir no oftalmologista, por exemplo? São duas profissões que se complementam, mas elas trabalham de formas distintas. O oftalmologista todo mundo conhece porque ele cuida Ele também faz exame de vista para óculos, porém, ele é formado em medicina e faz especialização em oftalmologia, e daí ele faz a questão de farmacologia, ele prescreve remédio para um olho doente, para um olho que está ali precisando de alguma coisa, faz cirurgias, e ele também faz a parte refrativa. Só que o optometrista, ele estuda 5 anos só para a parte refrativa. Então, ele tem muito mais, às vezes, conhecimento de todas as áreas funcionais do olho para prescrever um óculos mais eficaz, que vai atender todas as demandas visuais. Não só ver letra, e sim, às vezes, você ajustar o foco para perto, que é igual uma câmera fotográfica, né? A câmera ela faz uns ajustes e o nosso olho também é assim. Então, o optometrista ele trabalha na função do olho e traz mais performance para as atividades que você precisa, seja para perto, seja para longe. Hoje em dia, com várias funções novas, né, que é micropigmentador, extensão de cílios, as pessoas ficam muito tempo olhando para perto, então isso traz uma disfunção ali na parte acomodativa. E o optometrista nosso novo normal, eu acho que ele é um profissional que vai conseguir cuidar muito mais desses pacientes que usam muito mais visão de perto, né? Então, é mais ou menos isso. Que legal. E uma dúvida, né? Quando que surgiu essa paixão, né, por essa profissão? Porque realmente não é só vender óculos, né? Vai muito além, né? Eu comecei, na verdade, eu nasci dentro do ramo óptico. Meu pai, ele tá no ramo desde os 12 anos, ele começou como boy, e daí foi crescendo dentro da loja, sempre trabalhou em laboratório. E quando eu era bem pequena, eu lembro que a gente ia pro centro aqui, ele trabalhava na laborótica, e daí o laboratório era bem em cima,
E daí eu lembro que eu gostava de ir porque eu via os carros entrando no túnel e eu ficava contando quantos carros passavam. E ele ficava lá montando lente e tudo e começou ali. E daí quando eu tinha meus 8 anos, aí o pai abriu a loja, abriu a ótica em Pinhais, aí em 2003. E daí a minha mãe começou a tocar a loja e tal, e um ano depois ele teve um infarto fulminante. Graças a Deus ele tá bem, né? Ficou bem. Aí ele foi trabalhar com a minha mãe e eu sempre tava junto, né? E daí quando eu tinha uns 12 anos eu já vendia, já ficava na loja, já fazia toda a venda completa. Aí com 15 anos meu pai abriu outras filiais e eu fiquei ali. E essa paixão, e daí durante o dia, durante os atendimentos, eu percebia que os clientes vinham com uma receita, às vezes não dava certo, voltava. Aí eu falei, não, eu preciso estudar. Aí eu fiz o curso de técnica em ótica. Na época que eu entrei, eles tinham acabado de desmembrar ótica e optometria. Eu tive que fazer ótica e depois optometria. E eu percebi que eu precisava me especializar mais, porque às vezes só vender o óculos para o cliente não tava, eu não conseguia ajudar ele mais. Aí, quando eu fiz o curso de técnica em optometria, eu consegui ajudar e entender alguns casos. Que às vezes as receitas chegavam, o cliente fazia o óculos e a pessoa falava, não, não tá legal. Ela tinha que voltar no médico, pegar uma carta, voltar. E depois disso a gente consegue entender um pouco mais, às vezes, a pressa do profissional em estar fazendo o exame. Às vezes você não fica nem 5 minutos dentro do consultório para fazer um exame. E às vezes isso não traz uma prescrição tão assertiva, né? Então, a minha paixão começou aí, pela dor do cliente e buscar mais conhecimento, né? Então, por isso. Eu acho que também esse desenvolvimento de tecnologia, aí você citou também a questão do nosso novo normal, e até uma dúvida que surgiu aqui, porque uma semana atrás, né, a gente entrevistou aqui uma profissional de odontologia, e ela falou que pós-pandemia também teve muita alteração na saúde bucal. Sim. Na parte da saúde dos olhos, teve algum efeito colateral pós-pandemia? Ou Sim. você que está diretamente trabalhando ali com... Sim, sim, muito, porque a gente quando olha para perto, por exemplo, todo mundo fechou e quem trabalhava, tipo, saía de casa, pegava ônibus, ia para o trabalho, fazia seus intervalos, tinham uma visão mais flexível, né? Então, ela tinha, às vezes, olhava para longe, às vezes olhava para perto, tinha os intervalos. Quando a pessoa trabalha home office, ela acaba não fazendo intervalos. E algumas empresas até notaram isso e pediram para pessoas ficar em casa, porque as pessoas trabalham muito mais, olham muito mais para perto, não faz intervalo, come ali mesmo na frente, e isso aumenta a demanda visual de perto. E quando a gente olha para perto, a gente usa 3 coisinhas que fazem a gente olhar para perto, que é o que? Acomodação, vergência e miose, que é o que a pupila nossa faz. Como você fica muito tempo ali olhando, o nosso olho, ele às vezes pode dar uns espasmos de foco. Então, às vezes você está olhando para perto, daí daqui a pouco você tem que piscar para melhorar o foco. Então, isso já é um problema visual. Que às vezes você vai fazer um exame de vista convencional, coloca as letras lá na frente e você fala: ah, eu estou enxergando tudo. Eu tô enxergando tudo. E às vezes não é um óculos para você ver letra. É um óculos para melhorar teu rendimento, porque às vezes você ficar olhando várias horas para aquele ponto focal, ele vai causar um estresse visual. E a gente precisa, às vezes, prescrever um óculos para melhorar a tua performance, para ficar olhando, às vezes, várias horas ali. E outra coisa que aconteceu muito é o olho seco. Hoje em dia, como a gente fica muito em frente telas, tudo que emite luz chama atenção. Então, a gente fica muito mais com o olho movimentando, a gente tem muita oculomotricidade, a gente rastreia bem, porém a gente não pisca. E o piscar faz com que a gente lubrifique a nossa córnea. E na pálpebra superior, a gente tem um componente da lágrima, que é a parte lipídica. É ela que faz ali uma barreira de gordura para proteger para a lágrima não evaporar. Então, se a gente não pisca, essa lágrima evapora. Então, a gente tem que lembrar sempre de piscar, né? Então, várias coisas, mas essas são as principais. Isso é importante. Você que não quer ter o olho seco, Pisque. pisque. Pisque, bastante. E já dá um outro gancho, né? Porque você falou nessa questão da tela, e daí já me surgiu mais uma dúvida que é em relação à lente, né? Específica para esse tipo de caso, né? Sim. Desde quando essa lente ela é uma tecnologia mais recente ou sempre teve essa tecnologia para proteção aos olhos frente às telas? Assim, a lente que você está se referindo é a lente com filtro da luz azul, né? A lente com filtro de luz azul, o filtro da luz azul, ela sempre existiu. E ela principalmente estava presente nas lentes Transitions, porque no material do Transitions ele tem esse filtro azul. E daí surgiu pela demanda, eles começaram a colocar nas lentes transparentes também. Não só nas lentes que escurecem no sol, que elas ativam quando escurecem.
e a demanda aumentou depois disso. Aí eles colocaram as cores nas lentes. Então, às vezes, tem um residual na lente que é mais azul, outros mais esverdeados, mas é mais para identificar. Hoje em dia você consegue escolher a coloração que você coloca no residual. Às vezes a lente não precisa ser necessariamente com brilho azul, mas a maioria são. E tem um residual verde que ele deixa a lente mais transparente. Eu acho o azul mais charmoso. O azul, o verdinho, ele já acaba ficando mais discreto, né? Mas é uma lente que ela realmente ajuda a proteger do excesso de tela, né? E assim, não é para usar o tempo todo. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu queria uma lente com filtro de luz azul, mas às vezes eu não me sinto bem usar o tempo todo. E tá tudo certo, porque a lente com filtro de luz azul, ela foi desenvolvida também não só para melhorar o nosso conforto em tela, e sim para melhorar nosso ciclo circadiano, porque as pessoas estão usando muita tela antes de dormir. Às vezes as pessoas usam o celular para tentar dormir. E isso não é legal, porque a luz ela chama atenção. Se você usa o celular para dormir, como você vai dormir? Você às vezes vai dormir cansado, porque aquela luz deixou você assim. Então a luz, como a lente com filtro de luz azul, ela deixa tudo mais amarelinho, ela dá tenta minimizar um pouco aquela luz branca. Mas o ideal é sempre fazer uma higiene do sono, tentar deixar o celular lá. Você quer tentar dormir, ler um livro, você vai conseguir dormir muito mais rápido que ficar mexendo no celular. Então, para ajudar nesse sentido também a lente com filtro de luz azul. Sem contar que a maioria dos aparelhos, né, tem já essa Já tecnologia tem, para ajudar ainda a minimizar essa exatamente. exposição dos olhos à tela, mas poucas pessoas usam esse recurso nos celulares ou iPads ou até no notebook mesmo. Pouquíssimas pessoas usam essa tecnologia E para. também a luz branca, por exemplo, às vezes nas casas as pessoas usam luz de LED, luz branca no próprio ambiente. E essa lente, ela ajuda a filtrar esse tipo de luz. Então, às vezes, a gente pode usar táticas dentro de casa, colocar luzes amarelas, que daí isso faz com que fique mais aconchegante, a intensidade da luz não vai ficar tão forte, e isso tudo ajuda, né? Então, a filtro azul também ajuda pela luz branca. Porque imagina, essa luz branca, ela dá manchinhas na pele, quem dirá na retina. Então, precisa Pois é, de acaba sendo proteção. bem forte, né? Tem casos que você tem que passar protetor, né? Dependendo do lugar que você trabalha, você passa protetor solar dentro Dentro do do ambiente. ambiente fechado, né? Por causa da luz. Imagina no olho, então, o que isso pode causar, né? Porque, Exatamente. querendo ou não, a única proteção que você vai ter no seu olho seria o óculos. E quem não usa óculos? Né? O olho vai estar Exatamente. exposto. Trazendo essa questão da tela, a gente está com um avanço tecnológico aí, né? Presente, né? Não de agora, bastante tempo. O que nos preocupa bastante é em relação às crianças, né? Porque hoje a gente tem as crianças mais conectadas, né? Muito O que isso mais. prejudica na questão da visão, né? Porque assim, tem criança que desde pequena, né, no começo de vida ali, já tá com o celular na cara, já Terrível. tem, né, a tela. O Ai, que isso ai. pode causar no futuro? É assim, existe uma regra, uma norma que ser seguida, que seria interessante, que criança até 2 anos não pode ficar com tela. Seria o ideal. Hoje em dia é muito difícil. Hoje em dia, em vez de a criança ter chocalhos para brincar, ela tem uma telinha ali com um desenho passando. Então, o ideal sempre é estímulos sensoriais, com luz, com toque, para desenvolver a visão, porque a nossa visão ela se desenvolve desde o momento que a gente nasce e a gente aprende a enxergar. A gente não nasce enxergando. Então, é um processo. Então, a gente nasce, aí a gente tem contato com luz. E daí a luz entra nos nossos olhos e a gente vai aprendendo a enxergar. Tanto é que o pessoal fala assim, não adianta você ficar assim com o bebê, porque ele não vê você. Realmente, a visão, ele vai aprendendo a enxergar. Então, com alguns meses, o bebê já enxerga. Só que o problema de, às vezes, privar a criança de desenvolver com muita tela é porque ela pode não saber se localizar no espaço. Ela pode não saber a distância das coisas, porque o que a tela faz? Ela faz uma visão 2D, porque as pessoas estão se mexendo dentro de uma telinha. As pessoas não estão se mexendo fisicamente. Então, às vezes, ela sabe a distância onde está o celular, mas isso pode colapsar toda a periferia dela, vai atrapalhar no desenvolvimento global dela. Então, às vezes, pode atrapalhar a fala, o andar, tudo. Então, atrapalha muito no desenvolvimento No caso, ele atrapalha o desenvolvimento da criança em si, global. né? Não Porque só quando a no gente olho. nasce, a gente é motor. Então, o que a gente faz? A gente se movimenta, né? E depois a gente começa a ser motor e visual, que a gente olha e pega.
né? É assim que funciona a visão. E depois a gente passa a ser visual motor. Daí primeiro você olha, depois você pega, né? Então a criança, quando ela tá ali perto de uns 8 meses, ela quer pegar na mão o óculos. Ela quer tudo, ela pega na mão. Ela pega e depois olha, né? Então ela tá desenvolvendo ali a visão e tá desenvolvendo também a coordenação olho-mão. Então ela tem todo esse desenvolvimento. E se a gente priva ela disso, ela pode ter um estrabismo, porque não desenvolveu bem a visão. Ela pode ter um problema de diferença de grau de um olho para o outro, porque às vezes não engatinhou. Porque quando a gente engatinha, a gente faz integração bilateral. Então, eu sei a distância que eu tenho que tocar, a coordenação que eu tenho que ter da minha mão com a minha perna. Então, tudo isso é importante. Se às vezes a criança, às vezes, fica no chiqueirinho ou fica paradinha, como que ela vai reconhecer o espaço que ela tá, como ela vai desenvolver? Então, a criança tem que ter contato com o chão, ela tem que pegar nas coisas e não na tela. E a chance de miopias, né? As crianças, elas podem ter muitas miopias. Aqui tem estudos que provam que até 2050, mais da metade da população vai ser míope. Porque o nosso cérebro vai ajustar a informação ali para mais perto. No Se caso, você não usa a tua visão de longe, teu cérebro vai desligar a informação de longe. sim, sim. Você acaba não utilizando, né? Qual que é a serventia. Então, no caso, a Exatamente. pessoa, ela desenvolve miopia, então. Ela desenvolve. Existe casos que a pessoa nasce com já? Alguns sim. Quando os pais têm miopia, a chance da criança ter ali é de 50%. Se os dois pais têm, às vezes acaba aumentando um pouco mais a porcentagem. Mas a miopia, ela se desenvolve de duas maneiras, né? Hereditários e também por demanda visual do dia a dia, né? Que você pode adquirir. Então, se você adquire como? Tendo experiências para ser míope. Você pode perceber, a maioria dos estudiosos usam óculos. E geralmente são míopes. Porque eles leem muito. Ficam muito tempo olhando para perto. Não estimula a visão de longe. Então, o cérebro, toda hora, ele tem que ficar se ajustando. Ele fala assim, poxa, nem olho para longe, não uso a visão de longe. Então, vamos melhorar para perto. E quem enxerga bem de perto? O míope. Então, o cérebro, ele sempre tenta fazer o mínimo esforço possível. Então, a chance de ser míope é muito maior. Então, a gente tem que ter uma higiene visual, que é o quê? Olhar para longe, piscar com mais frequência, fazer mais pausas durante o dia, né? A gente, depois de uma hora, a gente não rende mais lendo ou fazendo alguma coisa. Então, a cada 40 minutos, se levanta, toma água, respira, volta. Você vai perceber que você vai aprender muito mais e render muito mais quando a gente faz essas pausas, né? É importante. Essa questão que ela colocou, né? Os grandes estudiosos, né, usam óculos porque eles leem bastante, né? Com esse avanço, o que vai acontecer? As pessoas estão usando óculos, mas não são estudiosas, são porque elas estão com a estudiosas. tela do Exatamente. celular ou do computador na cara, né? Sim. Porque por mais que... mas eu faço leitura no computador, mas não é a mesma coisa, né? De É você diferente. ler num É livro, diferente, né? por causa do movimento que nossos olhos fazem, né? Quando a gente tá lendo, por exemplo, no iPad, eu comprei um iPad para estudar. Muito bom. Mas a gente acaba desenvolvendo esse movimento aqui. Eu comprei até uma caneta para não esquecer de escrever, porque às vezes a gente escreve da pinça, esquece da pinça. Mas o livro, ele faz você ter essa percepção 3D, não só 2D ali. Porque você precisa desses estímulos, senão a nossa visão fica pobre. A gente vai colapsando a nossa periferia, daqui a pouco a gente está desastrado. A gente sai, se bate nas coisas, mas por quê? Você está tão centrado ali no celular, no computador, que você não está desenvolvendo essa periferia. E daí, às vezes, você acaba ficando mais desastrado. Tem crianças que às vezes não precisam de óculos, mas vive caindo. Por que ela cai? Porque ela não sabe se localizar no espaço. Então, o optometrista, ele consegue ver quais as habilidades estão ruins ali. Às vezes não é óculos, tudo bem. Mas o que está acontecendo com essa criança que ela não consegue andar sem cair, sem tropeçar? Então, a gente tem que fazer uma avaliação de processamento, né? Então, vai muito além, assim. Quando você começa a estudar, você fala, nossa... E aí fica o alerta também, né? Às vezes, né, meu neném não tá, minha criança não tá se desenvolvendo, tá caindo bastante, não tá se equilibrando. Leva no optometrista primeiro, né? Faz essa avaliação. Se você sabe que teu filho fica com muita tela na cara, você deixa o teu celular para criança, né? Em grandes, né, grandes horas ali do dia. Então, leva primeiro no optometrista, faz esses exames, né? Essas avaliações para ver se de repente não está atrelado a essa questão da visão, né? Da vista dele. Na verdade, a função da visão, né? Que a nossa visão, ela tem 17 habilidades visuais. E, às vezes, quando a gente vai fazer um exame de vista, você faz só a acuidade visual, que é uma habilidade. Você não faz as outras. Então, precisa ver todas as outras, principalmente no período de desenvolvimento ali, que
Uma avaliação você consegue fazer desde 6 meses, né? Então, a criança, com quantos anos eu preciso levar a criança para fazer um exame? Nasceu, já sai do hospital com o teste do olhinho. Se não fizer, vai fazer uma avaliação do teste do olhinho para ver se não tem nenhuma patologia, né? Igual aconteceu com a filha de um ator famoso, que ela tinha retinoblastoma. E esse diagnóstico você consegue com um teste simples de uma oftalmoscopia, você já consegue fazer ali, ver se os meios estão transparentes ou não e já consegue encaminhar e fazer os devidos protocolos que precisam ser feitos nesses casos, né? Então, não tem idade para fazer exame, tem que levar desde pequeno. É bom, né, ir cuidando. Ainda mais, né, sabendo que tem esse avanço tecnológico aí, e o celular, querendo ou não, em algum momento vai para a mão da Sim. criança, né? O cuidado ele acaba sendo mais redobrado, né? Isso, tem que diminuir o tempo, né, nas telas. A criança não pode ficar mais de 2, 3 horas na frente do celular. Ainda é Até muito, 3 horas. Tem gente que Caramba, às vezes deixa. eu fico no computador ali 2, 3 horas, Tem já me gente que dá deixa, um piriri, eu infelizmente. tenho que sair, tá? Eu preciso levantar, tomar água, olhar outras coisas. Não, mas tem gente que fica. Eu percebo, assim, tá demais, assim. Teve uma pessoa que foi até a loja e dela falou assim, eu queria fazer cirurgia no meu filho, mas ele é de menor. Aí eu falei, tá, mas o que que ele faz no dia a dia? Ele vai pra escola, chega em casa, vai no computador. Eu falei, mas quantas horas? Ela, ele fica até dormir. Aí eu falei, tá, mas por que você não dá ele mais limites, né? Tentar colocar, tipo, você tem 1 hora pra mexer no computador, depois vai pra lá almoçar com a gente, jantar com a gente, aí depois você fica mais uns 40 minutos e vai dormir. Tem que dar limite pros filhos, independente. E daí ela falou assim, mas não dá. Eu falei, vai fazer academia com ele, que ele já tá numa idade boa pra fazer academia. Não, eu também tenho preguiça. Eu falei, daí fica difícil. Porque se você não mudar a tua demanda visual ali, se você não mudar o foco, a miopia vai aumentar, o grau não vai estabilizar e não vai dar pra fazer cirurgia. Então, precisa ter uma estabilização ali do grau para poder futuramente fazer uma cirurgia com oftalmo, né? E daí ele vai dar todos os respaldos, pode ou não pode, mas o grau tem que estabilizar. Se ele tá aumentando, faz a cirurgia, vai voltar o grau de novo, porque continua, então tem que cuidar. É Tem que dar mais limite. essa questão, exatamente essa questão de a correria do dia a dia, a tela virou um Refúgio. socorro, um refúgio para o pai poder terminar a atividade. Então, é essa observação que as pessoas têm que começar a perceber, Sim. para não chegar nesses dados que já estão se confirmando, que é a maioria da população míope, porque todo mundo está ligado na tela, tanto adultos quanto crianças, né? Então, acho que essa começar a voltar, até alguns episódios atrás, a gente começou a falar sobre o voltar ao normal, né? Sim, Das pessoas sim. voltar a rotinas antigas que fazem bem para a saúde num todo, seja ela na área física, seja nessa área que a gente está comentando hoje sobre saúde dos olhos, mas as pessoas têm que começar a perceber isso o quanto antes para que as próximas gerações não venham sofrer, apesar de que os dados são muito altos de que vão sofrer porque o interesse, o mercado hoje vende isso, né? Bem do digital. Vende isso, digital. Tá todo mundo digital. Hoje todo mundo pensa nessa área. Então, tão ligado com tela, independente aonde seja. Qualquer lugar, no ônibus, no Uber, qualquer lugar eles estão ligados com tela. Então, é mais uma cultura que tem que ser aplicada de família para família. A família tem que perceber. Tem que começar os pais a perceber isso e criar uma rotina diferente, porque senão, infelizmente, a gente vai caminhar para essa realidade já tão próxima que é todo mundo, uma geração de pessoas míopes, né? míopes. E aí a Paty falou sobre a questão dos estudiosos, né? Sim, É sim. não que a pessoa que está na tela não vai receber tanta informação, mas um paralelo bem interessante, porque ela está recebendo informações ali, mas ao mesmo tempo não é como ela lê um livro, cansei aqui, eu vou fazer outra coisa, que é o que geralmente os estudiosos fazem, cansei, eu vou fazer outra atividade. Não, a pessoa está na tela e ela vai procurar uma distração dentro da Dentro tela da mesmo. tela, Ela não está vai sair. estudando e ela vai ficar Os conectada vídeos ali, né? fazem isso, né? Hoje em Exatamente. dia, TikTok, até mesmo Instagram, o pessoal fica rodando o dedo ali e você nem vê. Você só tá ali, consumindo informação. Você não precisa ter foco, às vezes, porque é uma imagem, você escuta, mas você fica ali forçando a acomodação e daqui a pouco embaça e você continua.
Porque é estímulo, o tempo todo é estímulo demais, né? E o problema da miopia não é nem usar óculos. O problema da miopia é que, se ela ficar aumentando demais, pode dar descolamento de retina, pode dar vários problemas. Porque o nosso globo ocular, ele pode aumentar de tamanho, aí ele faz microajustes ali para conseguir dar conta da demanda de perto. Então, e cada vez o míope, você percebe que o míope é míope porque ele faz isso aqui, ele enxerga aqui. Quando você estica aqui, o míope já não enxerga. Quanto mais míope você é, mais próximo você aproxima. Então, não é só usar o óculos. É realmente essa questão de futuramente ter um problema muito mais grave, né? E o optometrista, o oftalmologista também, hoje em dia, a gente tem vários recursos para ajudar na questão da miopia. Hoje em dia tem lentes especiais que ajudam nesse controle da miopia, mas não adianta investir em lente de R$ 1.000 se não tem uma boa higiene visual em casa, se vai ficar o dia inteiro na tela, né? Então não adianta pegar uma lente lá que lançamento para controle da miopia. E daí, mas chega em casa, a criança fica o dia inteiro jogando videogame, né? Exatamente. Sai do videogame, vai pro celular, sai do celular, vai... Não, tem que ter atividades, criança tem que se mexer. Criança tem que ter atividades que desenvolvam tanto raciocínio lógico quanto movimento, porque a gente é movimento, né? A gente se desenvolve por movimento. Então precisa ter esses movimentos para desenvolver a visão, que ela é motora. A visão é motor. Sim, sim. Eu acredito que esse avanço ele tem que ser, digamos que o avanço da tecnologia tem que vir, mas com recursos que protejam daí, né, essas pessoas que estão assistindo, que estão nas telas. Já tem o caso do filtro azul, né, que ele Sim. inibe bastante. Porque assim, conscientizar o pessoal a não dar tela para criança ou para você não ficar muito tempo na tela, isso aí é difícil e eu acredito que com o passar do tempo só piore porque tudo hoje acontece no online. Tudo que você vai fazer hoje, né, você tem que estar conectado. Dificilmente você vai fazer algo que não demande ali de uma tela, não demande de um celular, até no relógio, né? Você consegue resolver problema com o relógio. Então, acredito eu que possivelmente vão tipo, aperfeiçoar tecnologias que protejam. Você fica o dia inteiro trabalhando? Então, você tem que utilizar esse mecanismo para proteger o seu olho, né? A sua visão em si. Também, uma coisa que ajuda muito é você sempre afastar as coisas, né? Então, por exemplo, se tem coisas que você consegue fazer num computador e você também tem a opção de fazer no celular, faça no computador, porque ele está mais distante de você. Você vai usar menos foco, você vai usar menos convergência, então ele vai estar um pouco mais afastado. Criança, por exemplo, poxa, eu não queria dar o celular para criança, mas eu preciso fazer comida e isso aqui a criança não pode estar comigo. Deixa na TV. A TV está um pouco mais distante, pelo menos. Agora, se dá o celular, a criança deita, coloca o celular aqui e fica aqui. Então, assim, tenta achar mecanismos que façam com que a criança, às vezes, pode estar ali conectada, Sim. mas que ela fique na TV, Essa não no questão, celular. a questão da TV é até engraçada, né? Meus sobrinhos são assim. Inclusive a Sara, né? Se liga a TV, a pessoa não fica sentada, a criança não fica sentada no sofá, ela tem que ficar ali assim, ó. Na TV aqui, a Pode TV ser tá um aqui, ó. problema Eu falo, meu visual. Deus, como é que enxerga? Como é que assiste? Eu tenho outro sobrinho que faz a mesma coisa. Como é que Você tem enxerga? que reparar, se a criança está se aproximando muito da tela, se, poxa, a TV é enorme e a criança está se aproximando, vai atrás. Pode ser miopia, pode ser uma desorganização. Às vezes a gente não entra com um óculos, por exemplo, uma criança. A gente pode auxiliar os pais a fazer alguma atividade que ajude a criança a se localizar, porque a miopia ela se instala porque a criança não sabe se localizar no espaço. Então, às vezes a gente passa alguns exercícios, a gente faz uma avaliação completa, no caso o optometrista, para ver se é problema visual ou não, e passa terapia, né, para poder fazer isso, porque não é normal. Ou criança, por exemplo, acontece muito de crianças, às vezes, a TV tá lá, ou a TV tá aqui, por exemplo, ao invés dela assistir assim, ela assiste assim, olhando de lado. De lado. Problema visual, pode ser problema de processamento também. Então, às vezes, é uma compensação que ela faz. Então, para ela enxergar bem, ela faz isso. Opa, por que ela faz isso? Uhum. Às vezes, vai fazer uma avaliação, às vezes não é, mas a criança tem que enxergar assim, a gente enxerga com os dois olhos. Será que um olho dela não tá funcionando tão bem que ela tá tendo que fazer isso para enxergar melhor? Entendeu? Então, tem que olhar esses sinais. Analisar todos os pontos, Tudo né? Todos isso. os pontos. Criança se aproximando muito de tela não é bom. E como seria? Você falou que tem tratamento. Como que seria esse tratamento? São exercícios que a gente faz que estimulam a visão.
Porque existe tudo que a gente faz binocular, a gente faz monocular, então a criança tem que se localizar no espaço, tem que abrir a visão periférica, porque a miopia, ela acaba que a criança é muito focada, ela é muito, ela fica muito em detalhes. E, geralmente, tudo que ela faz assim. Ela traz tudo para perto. Ela nunca consegue pegar algo muito, muito longe. E daí a gente cria demandas visuais e cria brincadeiras para ela começar a abrir a visão dela também, visão periférica. Na escola eles fazem muito isso, né? Que a criança tem que se movimentar. Então, às vezes, por exemplo, a criança não vai para a escola, ela fica em casa. Poxa, então vamos criar uma terapia em casa para ela poder fazer isso? Aí a gente orienta no consultório e faz em casa. Mas tem que diminuir tela, gente, não dá. Não dá para ficar só no celular. Não adianta você fazer todo esse trabalho aí E e manter o mesmo tempo de tela, né? Não Não resolve tá, nada. é uma jornada dupla, né? É igual o nutricionista, ele te dá a dieta. Mas se É. você não fizer em casa, você Ou não vai você comer emagrecer. 2 vezes aquela dieta, né? Não, você pode, ó, tua Dobra a alimentação porção. é essa. Ah, mas eu como e ainda fico com fome. Eu vou e como de novo, né? Você dobra a porção, Exatamente, exato. Daí dobra. não Então, resolve. assim, terapia é igual. É igual terapia para academia, né? Eu, por exemplo, lá não adianta, o personal monta lá o treino que vocês têm todo dia. Pô, ó, você vai ter o resultado assim se você for todo dia. Se você não for todo dia, o teu resultado vai ser menor. E a visão é a mesma coisa, né? Então, a terapia é igual. tem uma tecnologia nova já para a gente aproveitar e falar sobre isso, que são aqueles óculos de realidade virtual. Como que vocês estão enxergando, vocês profissionais estão enxergando essa tecnologia? Porque tem até um meme novo, né, da galera andando com aqueles óculos no meio da rua. E não é de agora, tem algum tempo atrás. Só que agora já estão Sim. colocando já essa tecnologia para ser usada no dia a dia da pessoa. Quase que trocando isso pela tela mesmo aqui física, o celular ou um notebook. Como que vocês estão enxergando isso? Qual que é Assim, o efeito disso para a você diz visão? o óculos de realidade virtual, esse que foi lançado da Apple, Isso. que foi devolvido muitos. Eles deram garantia e devolveram muitos, né? Então, isso foi bem polêmico. Porque o que acontece? O óculos de realidade virtual, a pessoa tem que ter uma binocularidade muito boa. O que seria uma binocularidade boa? Ela ter percepção de profundidade, ela ter uma fusão muito boa e ter estereopsia, que é uma habilidade que o nosso olho tem. Muitas pessoas devolveram o aparelho porque falaram que tinham enjoo e não conseguiam usar. Por quê? Porque tem uma binocularidade frágil. Então, provavelmente, pessoas que têm problemas de localização espacial, têm anisometropia, não têm uma função da visão muito boa, elas não vão conseguir usar esse óculos. Elas vão sentir todos esses sintomas. E, assim, a chance é ser mais míope, porque você está aproximando o mundo. Você está colocando, tipo, o mundo que está lá aqui. Então, a chance é Que aumentar a querendo ou miopia não, é também. tela na tua cara também, É né? tela na cara também. Ela faz uma realidade virtual, ela simula o longe, mas não é o longe. É igual você vai no D3, você vai fazer o exame de vista lá. Tem uns que você senta e vê a tabela lá na parede. E tem outros que você olha ali dentro. Você está fazendo o exame de vista de longe, mas ele está projetando artificialmente o longe, e ele está perto. Então, algumas pessoas, por exemplo, que usam multifocal, acabam se atrapalhando ali, porque às vezes não sabe olhar pela lente. Então, ele artificializa muito. Então, o fato de artificializar as coisas, ele acaba alterando e isso vai ficar na mesma coisa, é igual o celular. Isso Sim, pode sim. piorar igual. Esse já é uma tecnologia mais avançada, mas antes disso, você comprava aqueles óculos e você colocava o próprio celular ali dentro. Lembra? Ah, verdade. Tinha Sim, também essa colocava questão. na Tipo, frente. daí querendo ou não, você colocava o óculos o óculos, né, Uhum. e o celular na tua cara. Então, Exatamente, você coloca ali, ele simula, você consegue perceber, né? Acho que tinha um jogo até que que você fazia, que você segurava, né? Que você sim, colocava o óculos e brincava. Ele ajudava porque ele fazia a pessoa se movimentar. Isso é muito bom às vezes para terapia, por exemplo. Você pode usar esse tipo de óculos para terapia. Geralmente eu já ouvi muitos profissionais usarem, principalmente para criar visão e audição. Porque você não está vendo, você está vendo algo artificial, você está se movimentando e ele cria como é que fala? Essa questão visovestibular, que aí trabalha o equilíbrio também, porque a visão e a audição elas trabalham juntas. uhum, Então eles usam esse tipo de tecnologia, né, para poder trabalhar em terapia, mas não para usar o tempo todo. Acho que não chegaria a substituir o celular. Não sei se o pessoal se adaptaria, principalmente por esses problemas visuais que muitas pessoas têm e não sabem. Eu acho que é mais uma questão de cultura de lugar, né? Porque
eles estavam aplicando essa questão. Eu perguntei porque a gente estava falando de tela e eu comecei a imaginar como seria qual é o efeito colateral disso para a pessoa que que já tem uma tendência de alguma falha na visão, algum problema Isso. na visão e ela começar a usar isso o tempo inteiro, porque tecnologia vende o tempo inteiro, só que na Vicia, cultura né? americana que já tem carro que anda sozinho lá, que tem aqueles carros que são dirigidos de outro lugar, né? Tem uma base, via uma satélite. central, lá os caras vão lá e mandam o carro, a pessoa entra e Sim. o carro vai sozinho para aquele endereço. Talvez lá nessa cultura eles vão conseguir adaptar mais rápido, mas Talvez. isso a nível mundial, acho que tem um monte de coisa ainda para acontecer. Sim. E aí, já com esses alertas da galera que cuida da saúde dos olhos, então acho que já vão despertando até para a empresa que está lançando produto e outras que vão lançar também, já se ligar nisso, porque se for muito prejudicial à saúde dos olhos a nível mundial, a chance de eles terem uma recusa nesse tipo de produto é muito grande, né? É que tudo que é demais seria ruim, né? Então, por exemplo, você usar esse equipamento por 40 minutos para fazer alguma coisa não seria ruim. Agora, realmente, se usar esse produto para ficar o dia todo, aí é ruim, né? Então, assim, tudo que é demais não dá certo. Não dá, acaba prejudicando alguma coisa. Exatamente. E uma dúvida em relação à alimentação. Tem até um trocadilho, né? Ah, comer formiga é bom para as vistas, né? Existe algum alimento que interfira, ou não interfira, que seja, digamos assim, benéfico à saúde dos olhos? Sim, sim. Todos os alimentos da terra, né? Eles ajudam na visão, quanto mais natural, porque a nossa retina, ela é rica, e ela precisa de vitamina A, vitamina B. Então, todas as, tipo, cenoura. É extremamente importante tomar. E hoje em dia tem algumas vitaminas que você pode comprar, às vezes tem os polivitamínicos que eles já vêm algumas coisas para visão. Mas cenoura é o principal, assim. É muito bom para visão. Interessante. Formiga não. Formiga não. Formiga não. Formiga não, Isso não faz um sentido. Isso é ditado coisa de já antigo. antigo, É né? bem antigo, bem antigo. Ah, come formiga que é bom para as vistas. Eu fico pensando, mas talvez seja, porque primeiro você tem que Você encontrar tem a que formiga, encontrar a achar ela formiga, ali. né? Talvez, Você seja tem que nesse focar ela. talvez seja nesse Você vai sentido, né? trabalhar A ali gente a que entendeu convergência, o errado. foco, a distância, a coordenação olho-mão e vai pegar. Então, faz Talvez bem. faça esse É, sentido. A faz Vai gente que sentido. estimular entendeu várias errado. coisas. Exato. Na verdade, não foi explicado, né? Não, Não era pra realmente comer a formiga, mas Não, sim tem vários a alimentos. Eu dificuldade, né? não me recordo agora, mas tem vários alimentos que ajudam a visão, sim. Mas a cenoura Mas tá quanto como principal. mais, sim, quanto mais natural for a tua alimentação, ela vai te ajudar no todo, né? Porque os nossos olhos é uma extensão do cérebro. Então, evitar alimentos inflamatórios, né? Então, o açúcar, o leite, o glúten, eles acabam inflamando todo o nosso corpo. E isso afeta o nosso cérebro. Então, às vezes, a gente pode ficar mais desastrado, mais esquecido. E isso afeta a visão no todo, né? Porque os nossos olhos são uma extensão do cérebro, então ele vai acabar tendo algum efeito colateral disso. Tanto é que uma das doenças que a gente tem, umas doenças, né? A gente tem um problema de diabetes, por exemplo, altera muito a visão. Então, o que é diabetes? A glicemia alta, né, no sangue. Então, às vezes, se a pessoa não tiver uma dieta muito legal e a glicose dela viver alta, ela acaba não enxergando. Então, Afeta os olhos aí, afeta os afeta a visão. olhos. Então, algumas doenças sistêmicas, elas afetam os olhos. E por conta da alimentação inadequada. Então, tem que cuidar muito, né? Então, quanto mais alimentos da terra ingerir, melhor. E evitar alimentos que inflamam, né, o Sim, nosso sim. corpo. Voltando à questão do míope, né? O míope, ele enxerga de frente, de perto, né? De perto. E aqueles que tem Esticam. que esticar o braço, até meu pai é um desses, né? Até daqui a pouco eu chego para meu pai. Tem que comprar um pau de selfie, Um pau porque de selfie, não tem mais exatamente. braço. Eu brinco que nem o pessoal chega na loja e fala assim, eu tô ficando velho, não tô enxergando de perto. Eu falei, não, é teu braço que tá curto, né? Exatamente. Porque o braço ficando curto, você enxerga aqui, daqui a pouco você estica o braço, aí chega lá nos 50 anos, você não consegue mais ver, daí você tem que comprar um pau de selfie. Não, você compra um óculos. Então, é normal. Isso depois dos 40, todo mundo vai passar por isso. Isso se chama presbiopia, nome feio, né? Mas é a vista Presbiopia. cansada. Presbiopia é porque o nosso olho, ele tem uma estrutura chamada cristalino e tem várias funções que fazem com que ele acomode para perto. Então, quando a gente foca, né, para perto, a gente faz acomodação.
E essa acomodação, ela funciona muito bem até os 40. Pelo menos é para funcionar. Hoje em dia tá funcionando menos por causa da tela, né? Então ela tá tendo disfunções aí antes. Mas o normal é até os 40. Então, a partir dos 40, a pessoa começa a perceber, opa, tô tendo que afastar aqui. Aí lá pelos 45, eu acho que aqui vai estar ficando melhor. Aí chega nos 50, nossa, não tô mais enxergando. Acho que eu preciso de um óculos. Então, é a vista cansada mesmo, que é conhecida como presbiopia no termo técnico. Mas um óculos de perto já resolve. Aham. Mas acaba se tornando regra? É regra. É É? regra. Muitas pessoas chegam e falam assim: nossa, o meu vô tem 90 anos e nunca usou óculos. Ele é alfabetizado? Às vezes não. Ou às vezes ele é míope, mas ele dirigia? Não. Então, assim, se a pessoa não tem aquela demanda visual, por exemplo, ele é míope, enxergou a vida inteira bem pra perto, às vezes nunca vai usar óculos, mas provavelmente ele nunca dirigiu, ele nunca precisou olhar de longe, tipo, tão longe. Precisar ler algo que tá longe ou reconhecer alguém que tá longe. Por exemplo, ficou na roça. Então, vai precisar, porque Entendi. ele não tem demanda para aquilo. E o de perto é a mesma coisa? A pessoa fala, nossa, eu enxerguei. Tem muita gente que fala, nossa, cheguei bem a vida inteira agora. É a presbiopia, ela bate na porta, chegou nos 40. É fisiológico, é algo que você não consegue. Eu vou fazer exercícios. Você consegue com exercícios, às vezes, retardar. Você consegue deixar, por exemplo, ao invés de começar com 40, você vai começar a ter esse problema com 50. Mas não que você vai se escapar disso, é normal. Presbiopia vai Não tem como fugir. pegar todo mundo. Não usou óculos antes dos 40, usar depois. Entendi. É. O braço também, né? Tem que ver se consegue dar uma Exatamente. alongada nele, né? Se tiver o braço comprido, vai até uns 60, né? É, uma pergunta aqui. Por que não oftalmologia e sim optometria? A O que te optometria. despertou a escolher essa É opção? que assim, a optometria, eu tenho um tio que é formado em bacharel em optometria, ele se formou na primeira turma da UNC, que é uma universidade do Contestado, que ele tem em Santa Catarina, que é, ele está formado acho que há 25 anos, mais ou menos. E ele sempre atendeu, e eu achei, ele conseguiu eliminar para atender tudo certinho. E eu sempre gostei, assim, da área. E eu percebi que a optometria, ela cuida da função do olho. Então, ela cuida da performance no foco, em tudo. É muito parecido com a questão do psicólogo. Então, a gente tem o psicólogo e o psiquiatra. O psiquiatra, ele cuida ali da parte medicamentosa para fazer você ficar menos ansioso, te dar um remédio. E o psicólogo, ele te trata com a terapia. Ele trabalha a função, ele faz você lidar melhor com seus sentimentos, se organizar melhor, ver o que você pode melhorar. E você consegue melhorar, porque às vezes o medicamento não faz o efeito. Às vezes precisa da terapia. E o oftalmologista e o optometrista é muito parecido. As duas profissões, elas se complementam. O oftalmo, ele cuida da saúde ocular, na parte de cirurgia e medicamentos. E o optometrista na função, né? Então, uma questão complementa a outra. Eu sempre gostei dessa parte de solucionar problema das pessoas. Quando as pessoas chegavam na ótica, eu queria, tipo, tá, mas por que eu não consigo resolver? Sabe? Por que eu não consigo fazer mais por ela? E na oftalmologia, não que não faça, mas às vezes era uma parte muito mais cirúrgica, mais medicamentosa, e na optometria a gente consegue ter esse contato mais íntimo, de ter mais contato com um paciente com mais frequência. Na ótica, querendo ou não, a gente acompanha o cliente, então é bem. Eu gosto dessa questão de estar junto. Tem E essa diferença. é legal que você sempre colocou essa questão da família, de vocês estarem envolvidos nisso, né? Sim, E vocês há tanto tempo nessa área, no empreendimento, que é a ótica que vocês têm, que é um negócio da de família ali família. e tal. Como que é para você agora? Porque você está se especializando, tem as suas formações e está estudando para não se tornar apenas uma ótica ali, né? Mas não apenas vender o óculos mesmo, Sim. mas ajudar num todo a pessoa a sair ali totalmente satisfeita e percebendo que foi tratada, foi percebido o problema que ela tem. Como que é para vocês? Porque a gente sempre fala aqui sobre o prazer de fazer aquilo que gosta e acordar cedo e chegar lá e falar, poxa, eu tô conseguindo ajudar a sociedade com a profissão que eu escolhi para minha vida, né? Assim, é algo que eu sempre até comentava com a Gleice. Ela trabalhava lá, eu falava pra ela assim, nossa, se eu pudesse eu nem cobrava. De tanto que eu gosto de fazer o que eu faço. Mas eu, como foi de família, é uma paixão assim que eu não me vejo fazendo outra coisa. Quando eu tava na escola, às vezes eu até pensava em fazer educação física.
Mas depois que eu entrei para essa área, eu fiquei na optometria e na ótica. A ótica foi meu primeiro amor. Não penso em largar a ótica de todo, porque é da família. Mas essa minha especialização, eu quero ficar só com os atendimentos. E a ótica, montar uma equipe capacitada para ficar à frente e ela ir tocando, né? E seguindo. Mas a optometria eu quero seguir me especializando cada dia mais. Agora eu estou me especializando na terapia visual. E mais pra frente eu vou fazer a questão da especialização em crianças atípicas, que é uma paixão que, querendo ou não, está crescendo muito o nível de autismos e tudo mais. Então, a optometria acredito que tem muito a agregar. Tem umas crianças, às vezes, com diagnóstico de TDAH e tudo mais, e às vezes não é um problema de um diagnóstico. Às vezes a criança é diagnosticada com isso e nem passou por uma avaliação de processamento. Então, a optometria tem muito a agregar nessas questões e é nessa área que eu queria seguir, que eu gostaria de seguir, que eu acredito que eu vou seguir porque eu estou estudando muito para isso. Mas a ótica, eu continuaria na parte talvez administrativa, mas não no balcão mais, assim. Atuando ali no... Terapia Isso. visual. O que seria terapia visual? Terapia visual é fazer um treino, né? Então, assim, para fazer uma terapia visual, primeiro você tem que passar por uma avaliação, né? Geralmente são 2 avaliações. Avaliação para ver como que tá as informações de entrada visual, que é o quê? A acuidade visual, que é ver as letrinhas lá, fazer a avaliação de acomodação, fazer a avaliação de estereopsia, que é uma habilidade que a gente tem de ver em 3D. Por exemplo, uma pessoa que tem uma diferença muito grande de um olho para o outro, ela às vezes não tem uma boa percepção 3D, às vezes pode ser por isso que ela esbarra nas coisas e se bate, porque ela não sabe se localizar no espaço. Crianças com estrabismo, por exemplo, elas não têm visão 3D. Se você levar uma criança com estrabismo num cinema 3D, para ela vai ser um filme mal feito. Porque fica uma sombra, ela só vê uma imagem, a outra imagem não aparece. Então, uma pessoa que não tem uma boa binocularidade e ela vai assistir um filme 3D, ela vai odiar. Porque ela não tem uma binocularidade muito boa. Então, a gente faz essa avaliação que é a primeira avaliação, que é o exame de vista normal, que é completo, mas normal. E a segunda avaliação para entrar em terapia é a avaliação do processamento visual, que é para saber como você processa aquela informação. E daí a gente entra em várias habilidades visuais, que é discriminação visual, memória visual, figura fundo. São 7 habilidades que a gente avalia nesse exame. E daí a gente depois faz um diagnóstico, vê quais você foi melhor ou pior e monta uma terapia em cima daquilo, mas junto com a primeira avaliação, que foi lá ver se você teve uma exoforia, o que aconteceu ali na primeira avaliação, quais são os problemas que você tem, junta com o processamento e monta uma terapia. Aí a terapia pode ser para você jogar um jogo, para você ir para academia. Às vezes a gente manda o paciente para academia, porque ele precisa se mexer, precisa integrar algumas coisas. Vai para um Muay Thai, vai para um Jiu-Jitsu. Tem pessoas que não conseguem gravar um número. Vai para o Muay Thai, você tem que gravar uma sequência. Então, assim, precisa. Então, essa avaliação, poucos profissionais fazem. Geralmente, tem que ser especialista em terapia, em optometria comportamental, para fazer esse tipo de avaliação. Não é todo optometrista que faz, mas é uma avaliação importante. Entendi. Interessante, né? A gente imaginava que você fazia o exame de vista e colocava o óculos e E vai pronto, embora. acabou, né? Era Não, isso. dá para ir além, dá para ir a mais. Então Dá vai pra... bem, bem além mesmo, né? São Sim. coisas que a gente nem imaginava, né? Atrelado ali, né? Até mesmo o desenvolvimento da criança. Às vezes você pensa que, caramba, né? Será que é um atraso? O que tá acontecendo? Leva no pediatra, né? Às vezes não, às vezes você leva no optometrista ali, ele resolve o teu problema. Ele te ajuda, né? Por exemplo, muitas vezes as pessoas chegam para fazer uma avaliação e às vezes a gente encaminha, ó, vai no fono, vai no quiropraxista, vai no fisioterapeuta. Você já Então, direciona a a pessoa gente no direciona a profissional pessoa correto para já. onde precisa ir, entendeu? Porque às vezes é um atraso, beleza, a criança pode ter um atraso, mas não pode atrasar muito, a gente tem um limite. Naquela cadernetinha de vacina, não sei se alguém leu, tem que ler. Lá fala sobre o desenvolvimento da criança. Então, tem um limite da idade da criança desenvolver determinadas habilidades. E naquela cadernetinha rosa lá, o azul, que você pega na maternidade, tem todo o desenvolvimento. O que a criança tem que fazer do primeiro, segundo mês, terceiro, quarto mês, tudo, até os 5 anos de idade. Tem lá as vacinas que ela tem que tomar. E ali fala certinho. Então, assim, sempre esteja atento ao desenvolvimento. Pode ter um atraso? Pode, mas não pode atrasar muito. Se atrasar muito, vai no neuro, porque é o cérebro que manda no corpo. Então, se está atrasando alguma coisa, geralmente é neurologista. Mas a gente consegue encaminhar a pessoa para algum lugar. Por exemplo, tem coisas que eu ainda não faço. Tudo bem, eu vou encaminhar para um profissional que faça, que está mais à frente, né? Mas nunca negligenciar ou de falar, não, é normal. Não.
Em criança, quanto antes, melhor. O normal só é normal quando é normal mesmo, né? É. Diferente do normal, não é normal. Ai, não, a gente tem que melhorar, né? Tem que ir além. Não dá pra gente ficar no básico ali. Tem que se especializar. Senão Entendi. o mundo te engole. Né? Exatamente. Você tinha comentado também a respeito do... se a criança que tem determinado problema vai no cinema, é 3D, ele não consegue assistir. Aquele óculos 3D lá, ele é até engraçado, né? Porque como que ele é feito para você conseguir enxergar em 3D? É que assim, o 3D ele tem duas imagens. Ele tem uma imagem que ele corresponde com o filtro que está nesse olho. E a outra imagem corresponde ao filtro que está nesse olho. Então, geralmente, às vezes um é na vertical, outro na horizontal. E quando você vê, é como se você visse duas imagens. E se você tem um bom processamento visual, ele vai fusionar essa imagem e você vai ver o 3D. Entendeu? Então, assim, se você não tem... por exemplo, se a informação desse olho não coincide com a informação desse outro olho, você não tem fusão. Se você não tem fusão, você não vê 3D. Né? Então, você tem que ter a fusão, tem que ter a percepção para você conseguir ver uma imagem 3D. Então, tem muitas pessoas que falam assim, eu odeio assistir filme 3D. Mas por quê? Será que você enxerga bem com os dois olhos? Mas eu enxergo bem, eu fui no exame lá, deu tudo certo. Tá, mas como que tá a função? Você tem estereopsia? Você consegue? Às vezes, você fala assim, não, eu consigo. Sim, então, tem que passar por uma avaliação para ver o porquê. Né? Às vezes, tem uma estereopsia, mas é baixa. A gente pode melhorar essa estereopsia, que é melhorando a visão periférica aqui, ampliando as habilidades. A gente sempre quer estar em alta performance. Ninguém quer chegar num lugar e ser o pior da turma. Você sempre quer ser o melhor. E isso atrapalha muito na leitura também. Se você não tem uma boa estereopsia, por exemplo, se você não tem uma visão 3D, você não consegue muito ler. Sabia? Porque, assim, para você ler um texto, você tem que antecipar a palavra que vem à frente. Se você não tem uma boa estereopsia, você acaba tendo que usar o dedo para te auxiliar. E, às vezes, o óculos ajuda nisso, os exercícios ajudam nisso. Então, a visão não é só ver letra. É ler e entender, é ler e interpretar. Muitas pessoas às vezes leem e não sabem que leu, ou tem que voltar para ler de novo. Tem um problema no processamento, não faz sentido você ler e não entender o que você está lendo. Eu achava Não é que isso porque daí era a você é idade. burro, não, é um problema de processamento. Às vezes as pessoas falam assim, não, é que eu tenho TDAH. Não, gente, às vezes é um problema de processamento visual que tem que ser trabalhado. Então eu preciso dar uma Entende? olhada no meu processamento. Às vezes eu não processo direito. Tem que ver, vamos fazer uma avaliação de processamento visual. Ai, ai. A gente sempre fala aqui em um episódio, quando ele vai chegando ao final, sobre deixar um recado, né? Para a nova geração, a gente tem esse intuito de, no podcast aqui, inspirar outras pessoas a escolher uma profissão. Por isso que a gente sempre fala de várias profissões aqui. Então tem muita coisa aqui no canal para você assistir, escolher uma profissão para que você possa seguir. E hoje a gente trouxe aqui a Patrícia, que é essa profissional aí excelente. E a gente queria pedir, Patrícia, para que você deixe um recado para essa galera do ensino médio que está pensando em cursar alguma coisa, seguir uma profissão. Porque geralmente a pessoa está ali, ela entra no primeiro ano do ensino médio e ainda ela está tranquila. Quando ela chega em janeiro, lá que ela vai iniciar o terceiro ano, né? Ela fica, e agora? O que eu vou escolher? Acaba o ano e ainda aí ela perde esse um ano pós ensino médio, ela perde ainda tentando escolher. Então o nosso intuito aqui sempre é essa intenção de inspirar e tentar resolver esse problema dessa galera do ensino médio para que eles escolham uma profissão. Qual o recado você deixaria para eles? Bom, o recado que eu deixo é que a optometria, ela pode mudar a vida de muitas pessoas. Ela melhora a questão de você ler e entender um texto. Ela faz você assistir um filme 3D com qualidade. Então, imagina você conseguir proporcionar isso na vida de alguém, né? Então, isso é incrível, é uma profissão apaixonante. Se você tem dúvida, faça um exame com o optometrista para você ver como é essa avaliação, que ela é muito além de fazer um exame de vista para você ver letras. Ela vai ver tudo. Então, é algo que muda vidas. Que a visão, 80% de tudo que a gente enxerga, faz, é pelos olhos. Então, a gente precisa ter mais optometristas capazes e que amem essa profissão para fazer a diferença. É isso aí, né? Adenilson Chalaga. Interessante, o recado tá dado. Se você que não quer ter o olho seco, pisque. É importante, né? Se não piscou, ó, às vezes a gente até esquece. Caramba, será que eu pisquei? Então pisque agora.
Dá uma lubrificada nesse globo aí, porque é Precisa. interessante, é necessário. Eu acredito que foi tirado bastante dúvidas. Eu mesmo tinha bastante dúvidas aí relacionado a essa questão, porque a gente passa na frente de uma ótica, você imagina o quê? Vende óculos. Vou pegar minha receita no oftalmologista, vou levar lá, ela vai vender o óculos para mim e pronto, acabou. Não, ele vai muito além disso. Sim. Né? É muito interessante esse bate-papo. Foi muito interessante esse bate-papo, porque a gente pôde identificar que não é só isso mesmo. Né? Vai muito além. Vai muito além mesmo. O avanço vai acontecendo e, assim, novas técnicas vão surgindo. E o mais importante é cuidar da saúde dos olhos. Né? Porque... É a janela da alma. Exatamente. É isso aí. Ai, ai. A gente vai deixar aqui depois, galera, o arroba, né? Tanto da empresa, da Patrícia, que é a Quiótica, também o arroba dela profissional, para que você tire alguma dúvida. De repente você pode virar um paciente aí e um cliente dela também, porque vai sair lá com o tratamento completo, com certeza enxergando muito melhor, né? Exatamente. É É isso isso aí. Pessoal, o recado tá dado. Valeu. Grande abraço. Valeu!